Bom dia, igreja. Bom dia. Tá chegando gente ainda, que bênção. Não gosto de ver a igreja vazia. É bom ver a igreja cheia, né, lotada. Mas infelizmente hoje é um dia atípico, dia de eleição. Muitos votam fora, longe, e aí não dá para chegar. Mas eu creio que hoje à noite vai estar mais lotado, né? Vai estar mais cheio, né? Deus quiser. Em nome de Jesus. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez em gratidão ao nosso Senhor, para louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo e aprender um pouquinho mais da sua palavra. Amém? Vamos ter um tempo de oração e também orando pela eleição, para que Deus faça a vontade dEle, complete os propósitos que Ele tem na vida desse país, né, nas nossas vidas também como igreja. Então nós precisamos orar ao Senhor, como já temos orado, né, confiado de que Ele fará sim a vontade dEle, de qualquer forma acima da nossa, e que Ele realmente seja glorificado em tudo isso. Quem pode orar por nós? Eu vou pedir para a Juliana orar. Por favor, Juliana, interceda por nós nesse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ministrar a sua palavra, Pai, de ser poder de cada ministrar aqui, Pai, os amigos que não puderam estar, é isso que eu te peço, chega no nome de Jesus. Amém. Opa, está chegando água. Obrigado, irmã. Muito obrigado. A irmã faz serviço de diaconia, a irmã Maria Helena. Então, nossa série é semear. O ano todo nós estamos falando sobre esse tema. E aí nós dividimos esse tema em subtemas. Falamos vários temas já, subtemas, né? Em relação a semear. Semeando a justiça, o perdão, a misericórdia, o amor, a fé. Quer dizer, estamos agora falando sobre a fé, semeando a fé. Então esse é o último domingo que a gente fala sobre a fé, especificamente nesse tema aí, né, dessa série. E o tema que a gente vai desenvolver hoje é vivendo por meio da fé. O texto, 2 Coríntios 5, 7. Vamos abrir, por favor. Nesse texto, só esse versículo. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa carta de 2 Coríntios é uma carta bem pessoal, falando das experiências do apóstolo Paulo. É uma carta que ele retrata muito do seu sofrimento. Os irmãos puderem ler a carta de 2 Coríntios, você vai observar ele falando ali muito de suas experiências missionárias, né? Em relação à pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo, como a gente sabe, ele sofreu muito na carne. Então, depois de Jesus Cristo, quem mais sofreu na carne, fora Jó, né? No Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Concordam? Foi o apóstolo Paulo. Ele sofreu muito, mas muito mesmo. E o próprio Jesus falou para ele, quando ele estava perseguindo a igreja, que importa sofrer pelo nome de Cristo. E ele sofreu. E ele sofreu, por que ele sofreu? Por pregar o Evangelho. Por causa do Evangelho, Paulo sofreu. Então, Paulo sofreu por causa do Evangelho. Especificamente. Ele não praticou nenhum mal, ele não cometeu nenhum crime. Ele sofreu por causa do
evangelho. E se Paulo sofreu por causa do evangelho, é porque ele cria no evangelho. Porque ele tinha fé que o que ele estava pregando, ou que ele havia ouvido de Jesus Cristo, era real, era verdadeiro. Então, ele cria nisso, e por isso deu a vida por isso. Deu a vida pelo evangelho. Ele não iria morrer por uma mentira, não é? Se fosse uma mentira, logo ele já abandonaria, desistiria por tanto sofrimento, se fosse uma mentira, né? Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o evangelho é verdadeiro, é real. O Senhor Jesus Cristo, ele veio como homem, se encarnou, morreu na cruz, deu a sua vida por nós, levando os nossos pecados, nos concedendo perdão e salvação. Morreu, mas não ficou morto, ele ressuscitou. Então tudo isso foi atestado pelo apóstolo e por outros irmãos também, no Novo Testamento. Eles viram Jesus. Então aquilo fez com que eles dessem as suas vidas por Jesus, por causa do evangelho. Então nós observando essas experiências, esses testemunhos, nos cabe o quê? Crer, né? E dar a nossa vida pelo evangelho também, se for possível. Porque assim como eles deram, e o evangelho chegou até nós hoje, nós também podemos dar a nossa vida. Então, há algumas coisas que acontecem na nossa vida hoje, que sim, que pode nos enfraquecer, pode nos desanimar, né? Pode nos desfalecer, né? Fazer com que a gente perca o ânimo, mas nada pode impedir-nos de glorificar o nosso Deus, de adorá-lo, de ser grato a Ele e de pregarmos o Evangelho. Nada pode nos impedir. Nada pode impedir o apóstolo Paulo. E ele reconheceu esse ministério, o ministério de pregação, de levar avante a mensagem que ele havia recebido. Por isso, no texto de 2 Coríntios capítulo 4, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E no texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele diz o quê? Pelo que tendo este ministério, não desfalecemos. Então, ele entendia o ministério que ele havia recebido. Ele sabia que havia um encargo sobre ele. Claro, depois que ele conheceu Jesus, né? Ele viu Jesus, ele esteve com Jesus. Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus ressurreto. Então, isso fortaleceu a fé dele. Tendo este ministério, não desfalecemos. E se nós olharmos para nós hoje, cada um de nós temos um ministério, né? A exercer, a cumprir. E aí vamos desanimar, vamos desfalecer, vamos entregar os pontos, vamos desistir por causa de algum sofrimento, alguma luta, alguma tribulação? Pelo que tendo este ministério, não desfaleçamos. Não. Então você pode pensar, você talvez seja um professor, um pregador, né? Você cuida de criança, não sei. Você é um evangelista, você tem uma obra a fazer. Você foi chamado não só para herdar a salvação, mas para levar também a palavra, o testemunho, o seu testemunho. Você tem esse chamado, você tem um ministério. Todos nós temos, porque fomos chamados pelo Senhor, fomos separados por Ele. Temos um dom, recebemos um dom do Senhor para a edificação da igreja e para que outras almas sejam salvas também. Então, pensando nisso,
nós não podemos desfalecer diante das lutas que nós temos. O apóstolo Paulo, então, entendendo isso, ele pôde realmente nos dizer essas coisas. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer que diante do chamado divino, o crente em Jesus Cristo não pode parar e nem desistir. Ele tem que cumprir com o seu ministério. Amém? Então é isso. Não pode desistir. Não pode desistir. E ele dá aqui algumas diretrizes, pegando ali o contexto de 2 Coríntios capítulo 4, eu vou até o 5, né? Não vou destrinchar tudo, mas eu quero mencionar algumas coisas aqui. Ele dá algumas diretrizes aqui para que ele possa cumprir esse ministério. Primeiro, deixando o pecado para trás. Capítulo 4, versículo 2. Tá? Não se importando com o que as pessoas vão falar diante da verdade pregada, porque certamente as pessoas vão falar. As pessoas vão criticar, talvez. Né? E aquele que tem o chamado, aquele que tem a certeza desse chamado, ele tem que continuar, mesmo que as pessoas falem contra, né? Versículo 2, versículo 3 e 4, não se esmorecendo porque alguns não se convertem. A gente entende que quando ao falar do Evangelho, muitas pessoas elas não vão querer, elas não vão entender, elas não vão se converter no momento, entende? E isso pode trazer desânimo para alguns. Aquela pessoa, eu falei de Jesus para aquela pessoa não quis saber, também não quero saber dela mais, não quero saber mais de falar do Evangelho, porque as pessoas não creem. Não, isso não pode esmorecer alguém, porque Deus tem os seus. Deus tem os seus. Ele separou alguns. A Bíblia fala que a fé não é de todos, mas é de alguns. Amém? É de alguns. E Deus vai alcançar alguns, sim, para Ele. Então, tem que continuar falando. Tem que continuar dando testemunho. Versículo 3 e 4. Lembrando que Ele é apenas servo. O apóstolo Paulo colocou isso no versículo. E ele pregava a Cristo como o Senhor. Ele não era o Senhor, ele era apenas servo. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava ali só servindo, fazendo algo que ele havia recebido. E as pessoas deveriam vê-lo assim. Pode pegar o contexto do capítulo 4 aí, você vai observar que as pessoas me vejam como ministro de Deus. Né? Então ele ali era um servo, ele estava ali dando testemunho do Senhor. Versículo 5. Também entendendo e crendo que foi o próprio Deus que resplandeceu essa mensagem da glória de Cristo no seu coração. Ele não simplesmente acordou e falou: opa, hoje estou salvo. Veio aqui um pássaro e me falou. Eu sonhei com uma pessoa que me falou que eu estava salvo. Não. O próprio Deus resplandeceu a luz no coração dele. Fez com que ele entendesse a verdade do Evangelho e fosse salvo. Então ele tinha plena convicção, plena certeza, assim como nós, amém? Assim como nós. Como que você foi salvo? Você viu um raio passar na sua frente assim, você creu? Um passarinho chegou lá na sua casa lá e falou para você alguma coisa sobre salvação? Como que você foi salvo? Pela verdade expressa no coração. O próprio Deus resplandeceu no seu coração essa verdade, a verdade do Evangelho, e você creu. Amém? Você creu no Evangelho. É uma verdade. Tem que ter convicção disso. Convicção, certeza plena. Estamos falando de fé. Tudo isso envolve a nossa vida. Porque nós estamos no mundo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Estamos no mundo, estamos sendo expostos. Se a gente não tiver fé no que Cristo fez por nós, né, na salvação que Ele mesmo operou em nosso coração,
A gente desiste, a gente foge, a gente não quer saber. Então o próprio Paulo entendia e cria que o próprio Deus havia resplandecido no seu coração. O próprio Deus é que colocou aquela mensagem, é que falou a ele, é que fez com que ele entendesse, é que deu fé a ele, para que ele pudesse crer. Portanto, o crente carregando dentro de si esse tesouro, que é um tesouro maravilhoso nós temos, não poderá depender de si mesmo, mas de Deus para fazer a obra, vivendo uma vida de fé, a fim de cumprir com o seu chamado. Então, Paulo passa a ensinar nesse texto como é viver pela fé. Aí ele vai expressar um pouquinho, sobre o que é viver pela fé, como que ele entende o viver pela fé diante do ministério que ele havia chamado, que ele havia recebido, e que ele estava ali exercendo aquele ministério, um chamado. Apesar de não ver e crer naquilo que ele realmente não entendia muito bem, ou que não estava vendo, não era visível para ele, ele tinha a certeza de que tudo que havia ouvido e recebido do próprio Jesus Cristo era verdade, era real, que valia sim a pena morrer por aquilo. Valia a pena. Então ele estava disposto. Ele estava disposto. Então essa mensagem é para você, para mim, que talvez esteja desanimado, desencorajado, está passando por lutas, está querendo desistir, está querendo desfalecer na fé, está querendo abandonar. Preste atenção. Não faça isso. Então, essa mensagem é para nós. Ao ouvirmos essa mensagem, nós possamos ficar encorajados e seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo não vendo tudo o que ele havia ouvido, ele cria. Ele cria. E ele foi até o fim. Que nós possamos ir até o fim. Até o fim. Entendendo e crendo naquilo que o Senhor fez por nós. E aí vamos aprender então como viver pela fé. Como que um crente vive? Não desfaleçamos. Aí está os textos que eu falei. O crente vive por meio da fé, através da certeza de que não será destruído. Como que um crente vive pela fé? Então, o primeiro ponto é isso aí. Esqueci de colocar o número 1 ali, mas esse é o primeiro ponto. Como que um crente vive pela fé? Um crente vive pela fé, por meio da fé, através da certeza absoluta, de que não será destruído apesar das lutas. Amém? Olha que coisa interessante. E o apóstolo Paulo entendia isso. Versículo 8 a 10. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, fica mais fácil para poder. Por enquanto é no 4, tá? 4, 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo tinha a certeza absoluta de que tudo pode vir. Perseguição, abatimento, perplexidade, tudo pode vir. Mas tudo que ele estava passando, ou que ele iria passar, não podia destruí-lo, ou destruir a sua fé. Essa era a certeza que ele tinha, e ele vivia assim. Por isso ele enfrentava as dificuldades, as lutas. Porque ele vivia na certeza
de que mesmo passando por tudo aquilo, ele não seria destruído. Essa é a fé que Deus colocou no coração dele. Então a gente pode passar por perplexidade, a gente pode passar por lutas, por dificuldades, por tribulação. Ele fala que em tudo somos atribulados. Ele reconheceu que a tribulação é forte. De vez em quando vem forte. Não é? Não é, Marilena? De vez em quando a tribulação vem forte. As lutas vêm acirradas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Não podemos desistir. A palavra então nos dá a garantia de que nós não seremos destruídos. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. E se você observar aqui o contexto, fala que o crente realmente vai passar por lutas, de qualquer natureza. Ele vai passar pelas lutas. Eu tenho 2 versos aqui que vai nos ajudar a entender também no Velho Testamento, quando fala, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. Então Deus falando a Isaías, encorajando ele, mostrando que nada podia impedi-lo ou destruí-lo. E Tiago capítulo 1, versículo 2, no Novo Testamento, né? Meus irmãos, tende motivo, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Então nós vamos passar por várias provações. E a Bíblia fala, tende por motivo de toda alegria. Eu sei que não é fácil, né? A gente colocar isso aqui em prática. Isso é fé. Isso é fé, você se alegrar, você ficar contente no meio da provação. Isso é fé. É fácil? Não é. Você se alegrar no meio da tribulação. Dá vontade de chorar, dá vontade de reclamar, dá vontade de sair correndo, dá vontade de desistir, não é? Exatamente. Então isso é viver pela fé. Você não vai ser destruído, você vai passar por tudo aquilo, meu amado, minha amada, tem de motivo de alegria, mas você não vai ser destruído por causa daquilo. E se ainda chegar a um ponto de perder a vida, aqui o texto fala de ressurreição. Fala de ressurreição. O versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ah, mas eu não quero morrer. Mas nós estamos aqui nessa vaso de barro, né? Que garantia tem um vaso de barro? Né? Se cair, pode quebrar. Dependendo, se pegar muito sol, pode rachar. Pegar muita chuva, pode enfraquecer. Que garantia tem um vaso de barro? O apóstolo Paulo fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. A mensagem que nós carregamos, ela é poderosa. Amém? É um tesouro. É a salvação que nós temos, a certeza. Mas o vaso é de barro. Então vamos passar por algumas dificuldades. Então Paulo foi um exemplo disso. Ele disse que foi atribulado, passou por perplexidade, foi perseguido, abatido, mas não se deixou levar. Não deixou que nada o derrubasse e o destruísse. Versículo 8 e 9, já lemos.
Paulo disse que o crente carrega em seu corpo o morrer de Jesus, da mesma forma como é entregue à morte sempre, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, às vezes a gente passa pela luta, a gente precisa entender que Jesus quer se manifestar através da luta, da nossa fraqueza. Jesus quer ser visto, pois ele fala, eu trago em meu corpo o morrer de Jesus, as marcas de Jesus em meu corpo. Então, toda vez que ele levava uma chicotada, era uma marca, porque ele aguentava firme ali. Ele não falou assim, não, chega, por favor, não bate mais em mim não, eu não creio mais em Jesus. É tudo brincadeira, não, pode parar. Não, pode bater. Então ele estava ali, sustentando a fé. Sustentando. E então ele falou que trazia então essas marcas, o morrer de Jesus diariamente, versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, às vezes, vamos passar por alguma dificuldade, alguma luta, alguma coisa, alguma tribulação em que o próprio Jesus vai ser visto em nossa vida. Ele vai ser visto, dependendo da forma como eu reajo àquilo, tá? Porque se eu começar a reclamar, por que está passando isso? Começar a reclamar, murmurar e desacreditar, o Senhor Jesus não vai ser visto ali. Então, viver pela fé é isso aí. Paulo disse que é necessário manter o mesmo espírito de fé e continuar servindo, versículo 13, olha comigo. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que eu falei. Por que ele falava? Porque ele cria, Ele cria, ele tinha certeza. Então ele falou que tinha que manter aquele mesmo espírito de fé. Não podia perder a fé ou diminuir a fé, mas manter aquele mesmo espírito de que ele havia recebido no início lá. Por isso, muitas vezes, Deus fala para a gente, volte ao primeiro amor. Porque o primeiro amor é aquele momento em que você creu em Jesus, que você foi impactado, que você recebeu a salvação, que você se alegrou, que você foi perdoado e que aquela alegria inundou o seu coração e você queria fazer a obra, você queria servir, você queria se batizar logo, você queria fazer um monte de coisa. E aí, com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Isso não pode. Tem que manter o mesmo espírito. O mesmo. Por isso o Senhor fala muitas vezes à igreja a voltar ao primeiro amor, porque isso pode se perder no meio do caminho. A pessoa pode ficar abatida, mas lembre, não será destruída. É um crente de verdade? Não será destruído. Mantenha o mesmo espírito de fé. Continue servindo. Continue fazendo a obra. Nada o impediu. O crente vai passar por várias lutas. Vamos. O que aconteceu? O mesmo espírito da fé. 2 Coríntios 4,13. O crente vai passar por várias lutas e provas, mas não será destruído por causa disso. Tá bom? Lembre, você não será destruído por crer, por pregar o Evangelho. Tá certo? Deu para entender? E aí? Mesmo que venham as lutas, você não será destruído. Deus tem uma garantia para você. E como eu falei aqui, ainda que você perca a vida, como o apóstolo Paulo teve que perder a vida por causa do Evangelho, ele cria na ressurreição. Oh, glória! Oh, glória! Então, muito bem.
Se você está aqui e está passando por provas, lembre-se que isso é normal. Porém, o Senhor está contigo e não te deixará ser consumido. Ele te dará a vitória. Continue crendo, continue servindo. É a fé que te dará força para falar e dar testemunho. Quantas pessoas precisam ouvir ainda? O Senhor ainda não completou a obra. Tem muitas pessoas que precisam conhecer o Evangelho, precisam ouvir. Então Ele vai usar a nossa vida. Você está com medo? Está com vergonha? Dá testemunho. Seja o que Deus quiser. A pessoa vai ouvir ou não vai ouvir, ou vai xingar ou não vai xingar. Dá testemunho. Vai, fale. Sem medo e sem vergonha. Amém? Deus quer que a gente faça a obra. Continue servindo com o mesmo espírito de fé. Sem esmorecer. Tá bom? Primeiro ponto encerrado. O crente, em segundo lugar, como viver pela fé. Segundo lugar, o crente vive por meio da fé através de um renovar diário no seu interior, olhando para as coisas que são eternas. Versículo 16 a 18. Olha comigo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Certo? 16 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então veja que o crente ele não pode ficar parado. Ele não pode. Ele está vendo o seu corpo degenerar, né? E como é que isso acontece? Pode participar agora. Como que isso acontece? Como é que você vê seu corpo degenerar, se corromper? Ficando velho, o que mais? Doença, perdendo a visão, o que mais? Cansaço, perdendo vigor, perdendo a força. Parando no tempo. Hã? Parando no tempo. Exato, parando no tempo. Ao invés de avançar espiritualmente, vira crítico, procurando defeito nos outros. Então tem várias coisas que acontecem, né, que a pessoa ela se degenera, o corpo se degenera. Envelhece, adoece, está tudo aqui. Sofre desgaste, né, que nem cegueira, às vezes a gente perde, tem pessoas que perdem a visão, tem pessoas que perdem o ouvir, né, a audição. A gente perde fisicamente, a gente acaba perdendo. Tem pessoas que perdem o braço, tem pessoas que perdem a perna. Como eu falei outro dia, acho que foi, não sei onde que foi que a gente falou. Tem um homem, né, que só tem essa parte aqui, só esse tronco. Ele não tem as pernas nem os braços. E ele dá testemunho da fé. Se você procurar na internet, você vai achar. Então a pessoa pode perder fisicamente, o seu físico, ela pode perder, pode se degenerar, pode enfraquecer. Mas isso não pode fazer com que ela perca a fé. Ao contrário, ela sabendo que o corpo mesmo vai, né, envelhecer, vai se degenerar, vai acabar, ela tem que se renovar na fé. Amém? Se renovar dia a dia. Ele está falando aqui dia a dia, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Ou seja, tem pessoas que deixam para ler a Bíblia uma vez por semana, ora quando quer, às vezes nem ora, passa a semana e não ora. Como que está se renovando? Como? Sem leitura da palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem aprender da palavra de Deus, como que está se renovando? Não dá, né? Não dá. O crente vai ter perda externa, sim. Vai ver seu corpo se desgastar, seus bens diminuir,
mas ele não deve se desanimar ou desfalecer na sua fé. Ao contrário, o crente deve buscar o fortalecimento espiritual. Amém? Fortalecimento. Como que ele vai buscar esse fortalecimento? Já falamos, orando diariamente. Está falando de renova dia em dia. Orando diariamente. Você separa tempo para oração? Separa? Se não separa, comece a separar. Então a gente tem ajudado, entre aspas, né? Incentivado os irmãos, 9 horas da noite já é um incentivo, né? É uma dica. Para você saber. Já é um se-toque, né? Exato. Toque, né? Exato. É um toque. Faça. Precisa fazer. Precisa. O senhor usou o tal primeiro amor, irmãos que apresentavam o evangelho no passado pararam de fazer. Só pararam 10, 12, 15 anos e nem estão nem aí se tem gente morrendo lá. Precisa voltar. Então o crente, ele vai se fortalecer, ele vai se renovar diariamente orando. O crente, lendo a Bíblia, ele vai se renovar também espiritualmente, lendo as Escrituras Sagradas, ouvindo a palavra de Deus, porque é ela que dá o conforto, renova o ânimo e a esperança da gente. Eu estou tão fraco, estou tão desanimado. Você não está lendo a Bíblia. Não está lendo a Bíblia. Tem que ser rasgado. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Precisa ler a Bíblia, se fortalecer. É a Bíblia que dá conforto. Coloquei um texto aqui. Nós já lemos isso aí? Salmo 19, versículo 7 a 11. Está ali, ó. Você conhece Salmo? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e... Vamos, gente, fala comigo aí, me ajuda aí. E alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quem conhece esse corinho? Quem conhece? Conhece? Esse corinho? É um salmo, mas é um corinho também. Alguém conhece? Vamos lá? A gente que conhece, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quem tinha ouvido?
versão atualizada, está igualzinho, é a mesma coisa. É um cântico. Não, já foi feito para virar música mesmo, já combina até. Exatamente. Né? Muito, muito lindo, né? Então, olha o que a palavra do Senhor faz, né? Restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. E ela é mais desejada do que o ouro, você não sabe. A sua alma anseia. Está invertido, hoje já tem gente desejando mais o ouro. A turminha aí querendo mais o ouro. Mas no fundo, a alma anseia. Só que você não sabe, aí você procura em outro lugar. Ela anseia por quê? Pelo quê? É pela palavra de Deus. Então o que a gente tem que fazer? É procurar a palavra de Deus. Aí sim vai encher a nossa alma. Amém? É isso. Isso é viver pela fé. Pastor, mesmo quando a pessoa tem muito dinheiro no banco, ela cai no buraco, ela não corre muito para o dinheiro, ela corre na igreja para pedir ajuda. É isso mesmo. Infelizmente as coisas estão acontecendo. Uma coisa interessante Opa. é que nesse salmo, né, a gente pode ver. Às vezes a gente conversa com as pessoas, né, que estão tristes, aflitas, angustiadas, e realmente é falta de Deus, porque aí fala, né, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, traz sabedoria, dá alegria, alegra o coração. Então, quando a gente fala com a pessoa, a gente sabe que a receita é essa. E às vezes ele é até um crente, né, nominal, mas ele nunca está em comunhão com a igreja, ele não lê a Bíblia durante a semana. Muitos abrem a Bíblia quando chega na igreja, às vezes nem consegue abrir na igreja porque ele não lê, não sabe onde estão os livros da Bíblia. E aí quando chega a tribulação, como foi falado a tribulação, a pessoa não tem onde se firmar, né? Porque ela realmente não tem esse hábito, né? De ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus. Aí encontra um buraco na frente, né? Não acha a resposta. E aí vem a depressão, a angústia, a dor. Exato. Não tem firme fundamento. O Veiga falou. O que é a fé? É o firme fundamento. O que é o fundamento? A base. É a base. Os salmos têm versículos muito ricos, né? Quando você está naquela angústia, aí você vai ler um versículo de salmos, que nem o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, é riquíssimo. É Você verdade. lê a Bíblia e está naquela angústia, e você, não, vou ler o Salmo, vai lá e lê, e praticar. E não é só o Salmo. A Bíblia toda. Ela é perfeita. É perfeita, ela é completa. Tá bom? Então, o crente também deve estar em comunhão com os filhos de Deus. Então, aqui é outra coisa que ele tem que se renovar diariamente, pensar na questão da comunhão com os filhos de Deus. Porque a palavra de Deus ensina assim, tá? Ensina assim. Aí a pessoa não tem comunhão durante a semana com os filhos de Deus, não tem comunhão. Chega no domingo, não vem para a igreja para ter comunhão também. Aí complica, né? Aí é difícil. Minha casa está cheia de genro, de neto, filho. Está tudo lá. Aí eu digo, eu estou pronta para ir para a igreja. A casa Isso aí, tá boa. quer ir comigo? Fala, não quer, que aí. É isso mesmo. Nada me atrapalha. Muito bem. Porque Deus me deu oportunidade. Glória a Deus. Esse é o testemunho, exatamente. Então o crente deve ter comunhão com os filhos de Deus. Precisa aprender, gente. Precisa aprender. Eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não precisa aprender. Tá? Um tição fora da fogueira, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai apagar. Uma ovelha longe do rebanho, qual o perigo que ela corre? É ovelha? Diga amém. Amém. É ovelha?
estão longe do rebanho, cuidado, hein? O lobo está por aí, ó. O lobo, o leão, gosta de uma ovelha. E ovelha longe do rebanho, hein? Longe do rebanho. Quando está juntinho ali, fica mais difícil pegar, né? Mas quando está longe assim, dispersa, pode ser pega, pode cair no buraco, pode sofrer acidente, pode ficar doente, pode morrer. É ou não é? É ou não é? Está olhando o passo do vizinho, né? Está se distraindo. Ok, muito bem, vamos continuar aqui. O que é a igreja? O que é a igreja? Ninguém sabe. Nós, não é eu. Tem gente que, né? Chama atenção bastante agora, né? Eu sou igreja. Nossa, que prepotência. Onde está escrito que você é a igreja? Só. Não tem lugar nenhum nas escrituras. Nós somos a igreja. A igreja é formada por pessoas. A igreja significa assembleia ou ajuntamento de pessoas. Conjunto de cristãos unidos pela mesma fé e sujeitos à mesma orientação espiritual. Ou seja, estamos aqui recebendo, todos nós, mesma orientação. Aí quando a pessoa não faz parte, não frequenta, não vem, o pastor falou sobre isso ontem, né? O Messias falou que o crente que faz parte da igreja, ele precisa vir, participar, ouvir as mensagens, entender o que é a igreja, entender o que a igreja está pregando, crescer junto com a igreja, estar inserido. Então, se você faz parte da igreja, então você deve estar junto do rebanho, da igreja. Igreja é isso, o Senhor separou a sua igreja, o seu povo, e o seu povo tem que estar unido, tem que estar junto, né, para poder crescer junto, né, ficar ouvindo mensagens lá na internet de outros. Não, gente. Você faz parte dessa igreja aqui, é aqui que você tem que crescer. Deus colocou você aqui. Senão Ele teria colocado você lá, na outra igreja, lá onde o pastor está pregando lá. Mas tem muitos crentes hoje em dia que é crente caseiro. Só ouve a palavra na internet e acha que está tudo resolvido. Mas não faz parte da igreja, não se insere, não participa, não apoia, não ora, não está junto para incentivar, até para receber alimento e também passar o alimento. E diz que é igreja, fica difícil. O crente não pode, desculpe. Então, portanto, temos as ferramentas dadas pelo próprio Deus para que sejamos fortes. Crentes fortes e cheios de fé. O crente deve acreditar que a tribulação que está passando é leve e momentânea, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, então a gente precisa acreditar que ela é leve e momentânea. Ou não? Precisamos acreditar sim, a Bíblia fala. Ela é leve e momentânea, ela vai passar logo. Ah, mas eu não aguento. A gente sabe que a gente não aguenta porque a gente é humano, né? Como foi falado, somos vasos de barro. Mas a nossa leve e momentânea tribulação, então, produz peso de glória. O crente não pode ficar olhando para o que é terreno, o que está acontecendo, temporal, palpável, visível. Falamos aqui da fé natural, da fé espiritual. Está vendo como está tudo ligado? O natural é terreno, a gente pega, palpável, visível. A fé espiritual não, é aquilo que a gente não vê. Existe uma base sim, é um fundamento já colocado, com verdades. Não é cega. Nossa fé não é cega, ela tem fundamento, ela tem uma base, foi construída essa base já, está ali, verdades.
A gente precisa estar firmado nessas verdades. Então, a gente não pode ficar olhando para o que é terreno, para as lutas, as circunstâncias, tribulação, dor e etc. Pelo que eu estou passando, mas para aquilo que é invisível. O apóstolo Paulo diz aqui, não atentando nós, versículo 18, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É nisso que a gente tem que firmar, é nisso que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que fundamentar. Paulo diz que o crente verdadeiro não pode atentar para aquilo que ele vê, porque é passageiro. O crente de verdade, vamos ver se está aqui, deve sim atentar para o que ele não vê, ou seja, para o que é eterno. Olhar para as coisas eternas, focar na eternidade. É assim que um crente deve viver. E por último, então, o crente vai viver pela fé. Nós já lemos o versículo. O crente vai viver pela fé através da sua aspiração em ser revestido pela habitação celestial e pela imortalidade que o próprio Deus preparou para ele. Capítulo 5, verso 1 a 8. Vamos ler. Sabemos que essa nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando para sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, versículo 6, sempre bom ânimo, mais uma vez aqui chamando a atenção ao bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o crente vive pela fé nessa aspiração, aspirando o seu revestimento celestial. Então, a gente sabe que a nossa vida é bem curta, né? Quanto tempo que a gente vive? Qual o tempo da nossa vida? A Bíblia fala 70 e o resto é canseiro. A gente fala canseiro. Mas será que todos chegam a 70? Não. Ninguém sabe o nosso tempo de vida, né? Uns 4, outros não. Para uns é curto, bem curtinho. Para outros pode demorar um pouquinho mais. Mas já nos 60, 70 é enfado, é canseira, né? Hoje já é 40, né? Passou dos 40, né? A gente já está meio capengando aí. Mas os adolescentes aí estão todos cansados. Eu estou com 73, estou começando a vida agora. Ó, isso é um testemunho, né? Então, uns vivem poucos, outros vivem mais. Para quem vive um pouco mais, é canseira e enfado, Salmo 90, tá? É canseira e enfado. Então, nossa vida ela é curta, ela é comparada ao quê? A neblina, a uma flor. Como é que a flor ela se mostra? Bonita, viçosa, né? Ó, que beleza. Tem mulher que gosta de ganhar flor, né? É bonita, né? Aquela flor bonita. Aí amanhã ou depois, murcha. A gente é igual a flor. Hoje a gente está bonito, né? Eu já fui jovem, já fui bonito. Obrigado, agora. Obrigado. Então, mas a vida da gente passa. Criando rugas. A gente vai perdendo a visão, perdendo os dentes, né? As pernas começam
a tremer, você sobe escada, começa a tremer, a gente não consegue andar muito tempo. Então a vida da gente passa. A gente sabe que um dia a gente vai partir. Ninguém vai viver aqui para sempre. Não pensa nisso. A Bíblia nos compara a uma flor. A gente não pode ter medo de morrer. Porque vai chegar o tempo. Seja cedo ou seja tarde. Ninguém sabe. O que é importante é estar preparado. Então, todos nós estamos preparados para morrer? Porque ninguém sabe, gente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30 dias, 30 anos, não sei. A gente tem que estar preparado. A gente não tem que ter medo de morrer. Mas também a gente não pode ficar procurando a morte. Tá? Não é isso que a Bíblia fala aqui, não. Não aspirando ser despido, mas revestido. Ou seja, eu não vejo a hora, de ser revestido da minha habitação celestial. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele não está falando que você tem que ficar buscando a morte. Eu sei que eu vou morrer mesmo, então vou encher de Coca-Cola. Vou tomar muito Coca-Cola. Todo dia eu vou tomar Coca-Cola. Coca-Cola faz mal, viu, gente? Muito doce, muita gordura, sabe? Não viver uma vida assim, de qualquer jeito. Que na verdade nós nem sabemos do que e porquê. Pois é, exatamente, mas tem pessoas que já têm um histórico, têm um laudo. Você vai no médico, você sabe. Você não pode comer muita gordura. Mas eu gosto de gordura, então eu vou me encher de gordura. E aí come, vai comendo então, Você vai morrer daquilo. Chegar nos últimos dias, aí fica querendo pedir para o Deus ter misericórdia. Senhor, me ajuda aí. Mas Ele já te falou lá atrás, cuidado, come só um pouquinho. É complicado, né? A vida da gente, Então, não podemos ficar procurando a morte. Uma hora vamos partir, é fato. Vamos deixar esse tabernáculo, ok? Ou você quer ficar assim para sempre? Quem quer ficar assim para sempre, levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo quer uma mudança, né? Alguma coisa diferente, né? Eita, nós, é isso aí. Então vamos deixar, versículo 1. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Isso são as moradas que Jesus prometeu preparar lá? É o nosso corpo novo? Exatamente. Exatamente. Então estamos aqui de passagem. Vamos ganhar uma outra habitação. É o que ele está perguntando ali. Vamos ganhar uma outra habitação. E veja como Paulo descreve essa habitação. Ele fala que é um edifício, tá? Então a gente que é baixinho, pequenininho, nós vamos ser grandão, gigante. Certo? Verdade, vamos ser gigante. Não estou brincando, não. Não feita por mãos humanas. Então não é pela carne. É Deus quem vai preparar. Já está preparando isso. Eterna. Não, acabou. Eterna e no céu. Não é aqui. Aqui, meu filho, essa carne vai acabar, vai degenerar, vai partir. Não tem jeito, não. Aspire pela que vem. A eterna. Está lá no céu, sendo preparada. Tá certo? É disso que a gente tem que buscar o revestimento. E nós vamos para onde? Partindo daqui. Então não está com medo de responder, né? Por quê? Não. Tem que ter medo de responder, não. Vamos para onde? Para a glória, para o céu. Está com medo de responder? Cadê a base, a certeza, o fundamento? É para o céu. Quem é crente, verdadeiro, vai para o céu. Vai para o céu. 5:8 diz o quê? Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então vamos habitar com Deus no céu. E quem é descrente?
Aí não tem certeza. Não vai para o céu. Quem é descrente não vai para o céu. Não é eu que estou dizendo isso, tá bom? É a própria Escritura Sagrada. Quem é descrente não vai para o céu. O próprio versículo aqui fala assim, olha, versículo 3. Leia aí. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Então, vamos para o céu se estivermos vestidos e não nus. Se tiver nu, o que significa esse nu aqui? É sem roupa, literal? É sem o revestimento espiritual, a fé, a salvação, as vestes da salvação. Não é salvo, não conhece Cristo, não entregou a sua vida. Vou esperar um pouquinho que essa porta também não está ajudando. Então não é a questão de estar vestido fisicamente, mas espiritualmente, conhece Cristo, entregou sua vida para Jesus, confiou nele, esse sim vai para o céu. Se tiver nu, não vai. Se tiver sem esse revestimento, se não for salvo, se não tiver Cristo, não vai para o céu, não adianta. Tá? Então o crente deve aspirar o que então? O revestimento, está preparado. E aí tem muita coisa que eu não vou conseguir terminar. Porque fala sobre esse revestimento espiritual. Como que nós vamos para o céu com esse corpo aqui? Esse corpo vai entrar no céu? Carne e sangue não herdam. Né? A Bíblia fala. Então, nós vamos ter um corpo diferente, uma habitação diferente, para morar no céu eternamente. Tá? Quem morre hoje, vai para o céu. Mas não vai ficar em espírito no céu para sempre. Está esperando o revestimento. O corpo ser ressuscitado. Mas essa ressurreição, ela é espiritual. É um corpo diferente desse que nós temos aqui. Se você olhar em 2 Coríntios, é aqui mesmo, vamos terminar aqui, versículo 2 fala assim, neste tabernáculo gememos aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial, não é carnal, se todavia mantermos, fomos vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, que é essa carne aqui, seja absorvido pela vida, ou seja, pela imortalidade. Vamos ser imortais no céu. Então, por isso, o crente anda pela fé. Ele deve andar pela fé, sabendo que pode acontecer qualquer coisa, qualquer momento. Ele tem que estar preparado. Ele tem que ter esse fundamento na vida dele, porque qualquer momento ele pode partir daqui, certo? E ele tem que estar aspirando isso, esse revestimento celestial. Então o crente deve aspirar essa salvação, esse revestimento celestial que o próprio Deus preparou. E aí você pode ir lá em 1 Coríntios, que eu não vou abrir agora, que nosso tempo já está encerrando, no capítulo 15, você vai entender um pouquinho como que é, porque fala ali do corpo do peixe, do corpo do animal, corpo estrela, a diferença de esplendor. Então, existem diferenças. Nosso corpo será diferente. Então, aqui fala, há corpos celestes, corpos terrestres, uma é a glória dos celestiais, outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, uma das estrelas. Há diferença de estrelas, esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Amém? Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 44. Essa habitação, então, ela é ela é espiritual, é celestial, é imortal, é incorruptível. Amém? Olha só que glória, né, que nós vamos receber, que nós vamos ter. Essa habitação, ela não vai mais passar pela dor, pelo fracasso, pela corrupção, pela degeneração, pela morte, nada disso. Deus está preparando algo maravilhoso para nós no céu. E é isso que nós devemos aspirar, vivendo pela fé. Por isso o texto fala, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é muito melhor. Essa é uma vida de fé. Não é ficar olhando aqui para as coisas da terra, não. Tá? Por isso o crente vive pela fé, aspirando esse revestimento. Ele crê na promessa de Deus, ele olha para o futuro e não somente para o agora. Sua vida de fé está baseada no que Deus disse e pronto. Nosso olhar, portanto, não deve estar aqui, e sim no céu. Vivemos por meio da fé e não pelo que vemos. Vamos tirar os nossos olhos daqui e focar na eternidade? Isso é viver pela fé. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, nos ensinando a andar e viver pela fé. Como o apóstolo Paulo, que passou por tantas lutas, tantas dificuldades, mas ele soube, entendeu o que é viver pela fé e hoje ele nos ensina isso. Que nós possamos também, ó Deus, seguir esses exemplos, focando na eternidade. Nossa vida está nas Tuas mãos e que nós possamos realmente, Pai, viver de acordo com a Tua vontade, olhando sempre para a eternidade, para o céu, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, não para as coisas aqui da terra. Tira os nossos olhos daqui, Senhor, e nos ajuda a focar mesmo na eternidade. Em Cristo Jesus, amém.